até o final, se quiser vencer. Hey, brothers! Bom, boa noite a todos aí que estão nos assistindo e boa noite aqui à doutora Ash, boa noite ao Jeff. Né, Boa noite. Boa noite. Gente, é um prazer, não vou dizer assim que é um prazer ter vocês, porque, como que eu posso falar assim, que bom seria se vocês estivessem na casa, mas a gente aproveitou porque nem teve tempo, né? Tivemos ali o paredão, onde o Jeff ele desistiu, e depois tivemos ali com a doutora Ash. Então nós já aproveitou e juntamos os dois, principalmente pela questão da união que vocês dois têm, né? Que mostraram ali dentro da casa. Bom, vamos estar conversando aqui hoje sobre vários assuntos polêmicos, né? Que ocorreram ali dentro da casa. Claro que se vocês quiserem falar também, né? E se vocês quiserem conversar sobre esses assuntos também. Nós falaremos. Mas vamos lá então. Antes da gente chegar nesses assuntos polêmicos, vamos falar um pouquinho sobre vocês. Quem são vocês aqui fora da casa do Big Brother, vale? Vamos começar aqui com a doutora Ash. Então, doutora Ash, fala para todo mundo, se bem que a grande maioria já te conhece, né, doutora? Mas fala para o pessoal quem é a doutora Ash fora ali do Big Brother que estava acontecendo. Hi, Dalis, aqui é a doutora Ash, gente. Pra quem não me conhece, eu sou hoje uma diretora do HP do Sul, onde que eu amo salvar vidas. Ali eu já tô muito tempo. Eu sou grata por tudo isso. Uma doutora, salvo vidas. Uma doutora, diretora ali então do hospital do HP Sul. E você, Jeff, meu querido, conta aí pra todo mundo, aqueles que não te conhecem ali fora do Big Brother da casa. Bom, gente, aqui do lado de fora da casa, eu sou alguém que aprendeu a lutar muito cedo, né? Desde que minha família saiu da cidade, eu me vi numa posição de fragilidade muito grande. Não sabia o que fazer, pra onde ir. E nem sempre as coisas foram muito fáceis, né? Mas eu nunca deixei de acreditar que dias melhores viriam. E foi aí que surgiu a oportunidade do BBB. Eu sonho muito, gosto de ter sonhos pra realizar. Sinto tudo muito de forma muito intensa e que eu nunca desisto das pessoas. Basicamente é isso, gente. Aqui do lado de fora eu sou um pouco do que vocês viram aí na casa. E é isso, então o Jeff, né, um grande lutador, digamos assim, pela vida, né, Jeff? Com a vida aí fora. Bom, pessoal, vamos estar falando agora já, entrando em alguns momentos lá dentro do Big Brother. Vamos estar falando primeiro com a doutora Ash e depois o Jeff também em seguida. E a pergunta, né, para os dois: qual foi o momento lá dentro da casa que vocês mais gostaram? Ai, pra mim, gente, eu não vou mentir. O momento mais incrível foi a prova das facas. Pra mim foi close aquele dia. Eu me diverti muito, eu não vou mentir. Eu acho que tava todo mundo super positivo, brincando. Pra mim ali foi incrível. Foi incrível, eu tava me sentindo no BBB. Foi close, foi close. Foi Pra ali mim. o momento das facas. E pra você, Jeff, qual foi? Eu concordo com a Ash, foi realmente um momento muito legal, onde todo mundo estava muito entrosado, realmente estavam jogando, mas de forma saudável, né? Ainda não tinha virado uma situação tóxica que veio acontecendo posteriormente. Sim. Então foi o das facas, foi o que vocês mais gostaram, então. Ai, pra mim foi incrível. Aquele dia eu Foi ri muito muito. legal. E, por exemplo, pessoal, teve alguém lá dentro da casa, assim, que... Claro, vocês fizeram uma amizade muito bonita lá dentro da casa, mas tem mais alguém que vocês querem levar, assim, junto com vocês, depois que sair lá de dentro da casa? Ou alguém que já saiu da casa, que vocês querem continuar mantendo contato? Eu acredito que a maioria. Aliás, todos eu tenho contato, são poucos que eu não tenho mesmo. Fora da casa, né? Eu acredito que sempre respeitar, sempre falar, mas tipo, alguns eu não curto mais e outras pessoas que eu achava que não era legal comigo e hoje se tornou uma pessoa muito especial. E você, Jeff?
Olha, Didi, amizade é uma palavra muito forte, né? Eu realmente, alguns que já saíram há mais tempo da casa, eu não me recordo quem são, e aqueles que ficaram não tiveram uma atitude muito legal comigo desde o início. Então eu particularmente não quero contato. Sim, mas dos que estão dentro da casa e dos que já saíram, no caso, Sim. você fala? Bom, vamos lá então, que aconteceu muitas coisas na casa, e teve umas situações que eu achei muito engraçado. Porque sempre quando a doutora Asha ela ia pro confessionário, ou ela errava a porta, ou não era a doutora Asha, ou entrava Ai, eu na sala errada. barbarizava, gente. Tivemos também ali vários paredões, né, que vocês participaram. Teve umas falas ali também que talvez nem lembre, talvez não sei se vocês vão lembrar, mas teve uma fala ali com o Jeff, foi fora do momento da gravação já. Tava o Jeff lá fora junto com a Bia e o Jimmy e estavam se organizando, né, fazendo ali seu planejamento e tudo mais. E aí teve um momento que o Jeff ele fala bem assim pro Jimmy: mas se você cair no paredão comigo, eu vou contra você. E nesse É paredão, verdade. foi o que aconteceu, né? Nesse último paredão que teve, foi justamente o que aconteceu. Não sei se você lembra disso, Jeff. Sim, eu já disse que eu iria contra muitos ali dentro, inclusive o Jimmy. Várias vezes, né? A gente teve a oportunidade de estar no mesmo paredão. Mas realmente esse último, se não fosse a minha desistência, o Jimmy tinha saído. Tadinho. Mas ele é um querido. E que loucura que era dentro da casa, né, gente? Agora que vocês estão aqui Demais. fora, agora vocês podem falar pro pessoal que tá aí como que é a sensação de estar lá dentro da casa, tipo assim, desde o momento de você tentar achar e encontrar aliados e depois você descobre que aquele aliado não tá realmente aliado com você, mas sim tá contra, acaba indo contra você. Como que é essa mistura de sensação lá dentro da casa? Pra mim, eu achei normal, eu acho que é um jogo, mas depois ficou uma hora totalmente complicada. Porque aí eu já vi que só tava eu e a Jeff, que é minha amiga, claro. E ali eu acho que a gente tava com uma força única, porque a gente via que tava. Não tô falando contra algo assim, mas ninguém era a favor, na votação seria na gente. Então, era a única que eu poderia contar realmente, porque ela tava comigo no paredão, e se ela, o dia que eu não tava e ela tivesse, era a única pessoa que eu poderia contar realmente. Uhum. E você, Jeff, como que era aquela sensação de sempre ele cai no paredão, volta, cai no paredão, volta? Como que o coração, como é que fica nesse momento assim? Olha, eu compartilho bastante da opinião da Aishi. E eu digo isso porque se não fosse ela ali dentro me segurando desde o início, porque assim, a minha relação com a Aishi, ela virou uma amizade uma forma muito natural. A gente teve essa construção de uma amizade, não foi necessariamente só troca de voto, esperar que tipo, ai, eu preciso da Aishi aqui dentro pra permanecer e vice-versa. Nunca teve isso. E sim, de fato, eu fui em vários paredões desde o início, né? A casa me enxergou como um alvo fraco desde o início e vivia-me nessa perseguição louca dele de me colocar em todos os paredões. E por mais que eu voltasse, por mais que o público mandasse o recado, eles não se tocavam e continuavam me perseguindo, né? Eles realmente foram atrás de me vencer pelo cansaço. Até porque de todos os paredões, você sempre era o que você estava, você era sempre o menos votado, né? Sim, exatamente. Eu passei por 4 paredões aqui na casa, né? Até o momento foram 7. 4 vezes eu sentei naquele banco sem saber o que aconteceria. 4 vezes eu ouvi pessoas dizendo que meu jogo tinha acabado. E 4 vezes eu voltei. Nessa última vez eu voltaria, mas eu realmente desisti. Bom, já que nós estamos falando sobre questão de paredão, qual que é a maior dificuldade que vocês encontram no momento de indicar, sabe quando você vai no confessionário que você tem que indicar uma pessoa pro paredão? Qual que é a maior dificuldade que existe ali naquele momento ali?
Pra mim foi estratégia desde o começo saber quem ia receber mais voto, porque eu tô dentro de um jogo, eu não tô ali. Claro que a gente tem afinidade, igual eu e a Jeff, mas tipo, ali eu quero saber se tal pessoa vai receber mais voto, vamos nela e vamos se safar, entendeu? Porque é um jogo. Pra mim foi isso desde o começo. E de estratégia, né? Estratégia. Claro, sim, pra mim Sim, foi sim. isso. Concordo. Entendi. Então, mas existe assim um grau por exemplo, assim, quando você vai votar em alguém, eu vou indicar a pessoa justamente por questão da estratégia, porque sabe que ela já vai receber mais voto, então não Sim. votando em mim tá bom. Sim, mas também, tipo, é porque é muito relativo, né, Didi? Porque assim, eu poderia votar numa pessoa, a Jeff em outra e todo mundo votar em outra, e eu acho que seria sei lá. Os votos ficariam muito quebrados, digamos assim. Isso. Então, naquele momento, eu pensei nisso, mas eu acho que um dia só que eu me arrependi sobre isso. E você poderia falar pra gente qual foi? Eu acho que eu me arrependi no dia que eu fui votar contra o corintiano, Eduardo. É Guilherme. O Guilherme. Guilherme, isso. perdão. E eu acho que nesse dia eu achei que eu fiquei muito mal, tipo, de ter votado nele. E sabendo que eu não conheço ele, porque do mesmo jeito eu não conhecia o Jeff. Então, mas eu fiquei meio mal de ter votado nele, porque eu acho que ele tinha um potencial mesmo no jogo. E não sei, de todos, eu acho que eu fiquei mal nele, porque até mesmo quando ele foi, eu pedi para algumas pessoas votar a favor dele, porque eu queria que ele voltasse pro jogo. Sim. E agora, uma dúvida que todo mundo tá curioso para saber. Como e qual era a estratégia de vocês para conseguir tantos votos? Porque nesse último paredão que teve, o Jimmy recebeu 1904 votos. É muito voto. Então, tipo assim, foi correndo atrás de muitas pessoas, né? Porque o Jeff, afinal, sabia que eles estariam trabalhando contra, né? Porque a gente vai estar falando sobre isso já já, né? Mas antes da gente tocar nesse assunto, qual que era a estratégia que vocês utilizavam para poder conseguir tantos votos? Desespero. E no meu caso, tipo, eu via no ponto de vista, eu via a Jeff lá no paredão, no dia que eu não tivesse. Eu queria muito que ela ficasse, então, pra quem não sabe, eu tenho um salão de beleza, enfim, eu pedia pra todo mundo, eu tenho alguns fãs também, acredito, claro. E eu pedia pra todo mundo votar numa pessoa pra ajudar ela, e até mesmo nesse último paredão. E você, Jeff, o que você fazia assim para conseguir tantos votos? Bom, pra quem não sabe, aqui na mineradora da cidade eu conheço já bastante gente. Então lá foi o meu principal ponto de coleta de votos inicialmente. Posteriormente eu tive que começar a extrair isso pra Narnia, então eu comecei a ir atrás dos meus amigos pessoais no Instagram, meus amigos no WhatsApp, comecei a ir atrás do pessoal, tipo, em eventos que eu participava presencialmente. Eu falava, olha, eu tô aqui, gente, vota. Compartilhava o link, o pessoal começava a votar pra mim. Diferentemente do que algumas pessoas alegaram que eu estaria usando robô. Gente, eu nem tenho esse tipo de tecnologia. Então, chegou um momento que o pessoal falou assim, só pode ser robô que tá usando. E eu falei, gente, não tem como ser robô, porque tem um sistema lá do site lá. Então, é voto único. Se a pessoa votou, ela só consegue votar uma vez e não consegue votar mais. Se fosse... É porque Sim, pode falar, também doutora. eu acredito que as pessoas não estudou antes, no ponto de vista do jogo. Não saberia quem é quem. E conforme a gente não só dependia enfim, da votação daqui da cidade, a gente tinha a votação de fora. Sim. Então ninguém poderia imaginar como era forte a votação Quão de fora. forte eram as pessoas que estão lá dentro da casa, né?
Sim, então eu acho que foi isso, É, no meu porque caso. até para tirar essa dúvida do pessoal que está assistindo, a questão dos votos, eles não é somente os votos aqui na cidade. Cada pessoa, cada jogador que está lá dentro, quando está no paredão, é falado para eles: você pode pedir ajuda externa, de fora. Se você tiver seus amigos, seus grupos de família aí fora, né, daqui da cidade, vocês poderiam pedir, até porque é um link e é muito simples, basta você clicar no link e escolher a pessoa que você quer eliminar, né? E pronto, você já votou e já ajudou aquela pessoa. Então, se fosse somente dos votos aqui dentro da cidade, ficaria até Hum, difícil para a gente controlar, porque como que a gente ia saber se é somente o povo daqui de dentro da cidade que está votando? Então, por isso e por esse motivo que a gente abriu essa questão que todos que estão participando poderiam pedir ajuda externa. Porém, é igual a doutora Ash, você acabou de falar, né? Muitos não sabiam com quem estava lá sim, dentro da casa, o que essa pessoa faz lá fora da casa, né? isso, Qual é o correto. potencial que essa pessoa tem fora da casa. Porém, vocês Uhum. dois mostraram que são muito fortes, né? E são muito bons na questão de votos. Tanto que, né, eu volto a repetir, porque foi algo assim que eu acredito que ninguém esperava que ia ser dessa forma, mas foram 3.828 votos, quase 4.000 votos foram. Quase 4.000 votos, quase 4.000 pessoas que votaram, né? Chique. E já que nós estamos falando dessa questão de votos, dessa questão de que vai pro paredão, volta, a sensação de estar num paredão também, né? Que deve ser muito agoniante. Conta pra gente, como que é a sensação de estar no paredão, doutor Ash? Horrível, tá, gente? Eu não vou falar pra vocês que é tudo, porque você não sabe se você vai voltar. É porque é muita coisa, você não sabe com quem você tá no paredão. Mas não, isso não é legal, porque ali eu acredito que ninguém tem a certeza de nada. A Uhum. gente pode pedir realmente para as pessoas votarem tudo, mas a gente não sabe se vai votar ou não vai votar. Uhum. Então, você fica num pé atrás, não sabe se você tá boa ou se você não tá. Então, isso é meio complicado, mas não é boa. A sensação, pra mim, não foi boa. Sim. E você, Jeff? Olha, de início eu também tinha essa dificuldade de lidar com paredão. É, principalmente no primeiro e no segundo que eu fui, eu realmente fiquei bem tenso. Eu imaginei que eu iria sair. Eu achei que minha passagem aqui na casa seria bem passageira. Então eu tinha um pouco desse medo e receio. Depois, sempre voltando com a menor taxa de votos, levantando um público que já vinha me acompanhando, eu comecei a ficar um pouco mais tranquila nos paredões. Até mesmo porque, por mais que eu estivesse em um paredão, as próprias pessoas que estavam ali já falavam: vai, eu vou sair, o Jeff não vai sair. A gente já viu em algumas outras gravações várias pessoas falando: ai, não adianta indicar o Jeff, não adianta votar no Jeff, porque o Jeff sempre volta. Então, assim, eu acabei dando realmente uma relaxada. Uhum. Bom, e já que nós falamos já do confessionário, falamos dos momentos ali o que teve ali que engraçado, por exemplo, da doutora Ash, que sempre ia, quando ia pro confessionário, barrava na porta, né? Do Jeff ali, a questão das Sim. suas estratégias e tudo mais. Vamos falar agora de uns assuntos mais polêmicos agora, então, né? Vamos falar Oi. então agora aqui de questão que rolou lá dentro da casa. E todo mundo está assistindo, todo mundo está acompanhando, todo mundo está vendo o que Claro. aconteceu dentro da casa. E o público, né, tem ali a sua posição, tem as pessoas que gostam, tem as pessoas que não gostam, tem aqueles que apoiam e tem os que não apoiam. Mas isso é normal, isso é normal. A gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. Porém, dentro da casa aconteceu várias situações um tanto quanto desagradáveis com ambos, né, que estão aqui, tanto com a doutora Ash como também com o Jeff, que foi aí, digamos assim, um dos motivos de nós estarmos aqui hoje. Inclusive com vocês dois, né? Inclusive com vocês dois de uma única vez. Bom, então eu gostaria que vocês falassem para todo mundo que está nos assistindo o sentimento que vocês estão sentindo hoje, nesse momento. Vocês podem falar da forma que vocês acharem melhor,
entendeu? Vocês podem falar, vai ser sem cortes, não vai ter cortes, vai ser tudo do que vocês realmente estão sentindo e podem falar, podem dizer realmente o que vocês querem. Então vamos lá. Não sei quem quer começar a falar, ou se vocês vão falar junto, um vai acrescentando do outro, mas agora esse é o momento que todo mundo estava esperando para que vocês falem o que foi que aconteceu dentro da casa e também, né, fora da casa, porque como todo mundo sabe, o Big Brother ele é gravado, né? Não é algo porque infelizmente não dá para fazer algo como é lá na vida real, não tem como. Então aconteceram coisas dentro da casa e também aconteceram fora da casa, fora das câmeras. Então vocês podem contar tudo. Agora esse é o momento de vocês estarem falando para aqueles que estão nos assistindo. Eu vou falar no logo no começo, assim, que começou, eu falei: "Nossa, vai ser top". E realmente foi. Quando a Bia desistiu, eu falei: "Nossa, que não, que bobagem, porque ela fez isso, deveria estar ali, sabe, brigando pelo prêmio", não brigando, assim, no ponto de vista todo mundo brincando, que esse que era um jogo pra mim, um jogo todo mundo brincando, todo mundo tá leve, se um votar no outro e todo mundo dá risada, tipo, aí ali você manipula o outro num ponto de vista, tipo, na brincadeira, ai, vamos manipular aquele, vamos fazer isso, fazer um jogo legal, um jogo onde que seja limpo, onde que todo mundo pode se divertir também, para não ficar aquele clima pesado. Eu saí do programa porque algo que eu vi que eu é algo que eu nunca gostei, é algo que eu não admito, quando eu vejo falta de respeito. Isso eu acho que respeito para mim, já vem de a gente não tá lidando com moleques e nem nada, então quando eu vejo que falta de respeito foi com uma pessoa, e mesmo que não foi comigo, isso, não sei, me deixa mal. E eu vi que estava acontecendo isso com a Jeff, e nisso eu fiquei meio calada, porque eu sou bem desse jeito mesmo, porque o que eu tenho para falar, eu falo diretamente para a pessoa, até me perguntar. E começou a me incomodar. E quando eu vi que a Jeff desistiu ali, para mim eu falei: "Pronto, já era". Porque eu estava muito com ela, eu não conhecia ela, e eu conhecia todos que estavam na casa, bem dizer. Então, tipo assim, é muito louco isso, você mensagem com uma pessoa que você não conheceu, o primeiro dia nem falou uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, e depois ter uma afinidade, entendeu? Então eu acho que quando ela saiu, que eu imaginei o porquê ela saiu, ali eu acho que pra mim já deu. Eu falei: "Pra mim já foi". Ali já não tá sendo um jogo, não tá sendo uma brincadeira, como que eu falei do começo, sabe, sobre as facas, eu falei assim: "É uma brincadeira". E mesmo que alguém votasse em mim, eu sempre deixei claro isso pra todo mundo. Gente, eu não ligo que vota em mim, isso cada um tem um porquê de votar tudo, que eu queria um jogo assim, todo mundo poderia um votar no outro, no outro dia conversando e dando risada. Quando eu vejo que já não seria mais uma coisa só do BBB, virou, tipo, pra cidade, ali já me incomoda. Porque eu trabalho no HP, eu também sou apresentadora aqui do Jornal da Vale, então aí já me incomoda, que aí já é meu nome em jogo, entendeu? E eu não queria chegar um jogo baixo, no meu ponto de vista, não tô falando que ninguém fez isso. Eu não fazeria isso para me ficar discutindo tudo. Eu poderia estar debatendo num jogo, mas discutir com alguém, falar coisas que eu acho que não vale a pena você mexer na mente da pessoa nesse ponto de vista. É o que eu falei, a gente pode mexer na mente, falando: "Ai, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo". Mas enfim, cada um faz o que quer e tá tudo bem. Foi isso que eu fiquei muito mal, e quando eu vi que a Jeff saiu, pra mim ali o jogo já acabou mesmo, eu já entreguei a prova, bem dizer, eu nem tive o porquê fazer a prova, bem dizer, eu não fiquei alegre. Não porque ela saiu, ela desistiu naquele momento, porque ela poderia ter voltado, mas eu entendi o motivo porque ela desistiu. Uhum. Então foi isso que eu acho que foi a hora que eu falei, eu já estava pensando nisso. Eu falei: "Ou, ela tá certa", tipo, aí depois que ela saiu eu falei pra mim: "Hoje quando eu terminar essa prova,
para mim é indiferente de quem. Porque ali já não fazia mais importância quem ia votar em mim, nem nada. Porque eu queria um jogo assim, onde que todo mundo pudesse estar ali e todo mundo provasse o paredão, que é esse que é o jogo. Ou quem não conseguisse, ok, mas quando eu vi que ali não teria como naquele momento, falei, não, para mim já deu. Eu acho que eu não vou em todos os paredão agora, mas porque o jogo acabou para mim, porque o jogo para mim é isso, uma resenha, uma brincadeira, um jogo, uma discussão, que seria um debate, não uma ofensa para mim, mas cada um faz o que quer e tá tudo bem. E você, Jeff? Olha, Didi, muitas coisas mexeram comigo desde o início. Eu acho que tem algumas situações que vocês nem imaginam. Eu já cheguei a comentar um pouco com a Aish uma vez, de uma situação que tinha mexido um pouco comigo e tinha me feito ficar um pouco reflexivo. Então eu vou contar um pouco de forma meio que cronológica, Aham. pra mostrar que foi um grande somatório de fatores que veio mexendo com o sentimental e que me levou realmente ao extremo de falar, ok, agora é o momento de eu sair. Bom, a primeira situação que eu me deparei, que eu comecei a me sentir mal comigo mesmo dentro do programa, foi na eliminação da Mari. Quando a Mari saiu, eu me encontrei com ela fora da casa e a gente conversou e ela me compartilhou um pouco da história dela, das situações que ela tinha recentemente vivenciado em Nárnia e o motivo dela estar na casa. Eu não vou dizer exatamente o que era, mas envolve a perda de uma pessoa muito especial para ela e isso mexeu muito comigo porque eu sei o quanto dói você perder alguém que você ama muito e tá tentando buscar algo ali para se distrair. Então, na época, se eu soubesse disso, eu com certeza não teria ficado, eu teria dado espaço para ela, teria tentado de alguma forma fazer com que ela ficasse na casa, inclusive abrindo o meu espaço mesmo para fazer com que ela tivesse essa distração na vida pessoal dela. Mas então, dali em diante, eu comecei a perceber que o paredão ele tinha um peso muito maior, porque a gente nunca sabe o que a pessoa tá passando em Nárnia, o que tá acontecendo na vida dela, o porquê que ela tá jogando aqui na cidade, qual que é o motivo dela estar buscando essa distração. E dali pra cá, foi uma coisa que me marcou profundamente. E aí veio a situação da Bia. A Bia, apesar de eu ter problema com ela, tipo, a gente já tem uma desavença desde o início, e querer realmente que ela saísse, eu mesmo puxei mutirão pra ela sair. Quando a Bia saiu, na verdade, né, que ela pediu pra sair também, ela desistiu do programa, assim como eu, assim como a Aish. Eu encontrei com ela me chamou pra conversar comigo, e ela me pediu desculpa. Eu tentei entender o porquê que ela tinha desistido, mas ela também estava com problemas fora da cidade, enfim. Então foram coisas que foram se somando e eu fui entendendo que isso aqui vai além de um jogo, né? São muitos fatores que agregam no emocional das pessoas e realmente, quando você usa a cidade, o em si, como uma válvula de escape, a gente espera que seja algo descontraído, algo leve, que a gente não vai encontrar toxicidade, perseguição e por aí vai. E aí, isso tudo já vinha mexendo um pouco comigo, mas era algo que estava adormecido e que eu soube lidar, porque realmente não tinha o que fazer. Mas chegou na situação envolvendo o Fúria e o Caju, enfim. Basicamente, quando o Caju ele entrou no paredão, eu e a Aish, nós tínhamos uma aliança de proximidade com o Fúria, né? A gente tá jogando junto, da gente chegar juntos na final. Só que o Fúria, ele, por algum motivo, entendeu que eu e a Aish deveríamos ter algum tipo de fidelidade ao Caju, sendo que desde o início nosso acordo foi com o Fúria. Afinal, são 3 pessoas. Então, em algum momento, ou o Fúria iria atrás da minha cabeça ou atrás da cabeça da Aish para garantir que o Caju estivesse ao lado dele na final. Então, existe uma grande hipocrisia quando ele diz que eu fui Judas. E desde aquele momento que nós levantamos um paredão e fizemos o Caju sair da casa, que foi no paredão falso, ai que ódio, se a gente soubesse. Mas dali em diante começou uma perseguição excessiva. E eu digo uma perseguição excessiva até mesmo por um erro meu.
um erro meu no momento em que eu desafiei a família do Fúria, os Palácios. E eu me arrependi de ter desafiado eles, mas não por medo ou por não aguentar a pressão em si, mas pelo significado de uma família. Sempre disse, e eu continuo dizendo, desde que minha família saiu aqui da cidade, eu fiquei meio que sem rumo. Eu comecei a reencontrar esse rumo recentemente com a aproximação da Aish, das amizades da Aish. A gente foi criando uma relação bem próxima, eu fui reconstruindo essa relação próxima com as pessoas. Mas resumindo, eu me arrependi pela minha atitude e acredito que ofensa à família que talvez não coubesse naquele momento. Mas a perseguição excessiva que foi iniciada, não só nesse momento, mas o Fúria já vinha me perseguindo desde o início do programa, mas veio a se intensificar com esse fato, né? Eu cheguei a ser sequestrada, inclusive. Eu chegava em algumas festas aqui na cidade, eu já sofri algum tipo de retaliação. Inclusive, administradores da cidade me jogavam piadas de tipo, você tá mexendo com a família. A Aish, inclusive, presenciou uma dessas cenas comigo. Administradores da cidade falavam isso. Exatamente. Então é uma grande pressão que a gente sofre, né? A gente não se sente segura em circular pela cidade. A gente tinha acabado de desembarcar do helicóptero, o administrador já estava ali e jogou no ar essa questão envolvendo a família Palácio. Acredito que no mesmo dia, ou no dia seguinte, não me recordo exatamente, eu sofri um sequestro. Me levaram para diversos pontos distintos. E no final a gente descobriu que quem estava envolvido com o meu sequestro eram filhos e parentes ali da família Palácio. Se não fosse o Doctor lá do HP Sul para me socorrer, pagar o meu resgate, eu não sei o que teria acontecido comigo. Então deixou de ser apenas um jogo e passou a ser algo envolvendo a minha segurança, a minha credibilidade. Então foi um momento que eu decidi recuar. E eu falei, olha, eu não vou me colocar nessa situação, não vou me colocar em risco por algo que eu sei que não vale a pena, sabe? Que realmente não vale. Porque nesse dia dessa festa, foi o dia que eu mesmo já queria aquele dia já sair do programa. Porque a Jeff não queria ir pra festa. O que aconteceu nessa festa, acho? Tava eu e o Tutuco. E eu falei, vamos pra festa. Aí ele me chamou, aí eu falei, vamos, Jeff. Aí a Jeff falou, não, eu não vou. Eu falei, não, vamos sim, porque você não vai. Não, eu não vou. Eu falei, vamos curtir, porque eu acho que quando você sai para ir para uma festa, você não vai num ponto de vista, com uma malícia, numa intenção de uma briga, de uma discussão. Eu não sou assim. Eu não sei de outra pessoa. Então eu falei, vamos para uma festa, porque é algo para você se divertir, brincar com seus amigos, enfim, dançar e descontrair, por trabalhar bastante. E quando a gente chegou lá, eu vi pessoas falando coisas sobre a Jeff, não falou sobre mim, mas ali eu já fiquei meio por ela, porque ela não estava respondendo. E é mal, eu me sentiria mal num ponto de vista de eu ver pessoas chegando próximo de mim e falando, menos que falam uma ou duas pessoas, mas várias pessoas tá próximo. Isso eu acho que acaba com uma pessoa. Eu não sei como que para a pessoa se fosse com ela naquele momento, entende? Mas naquele momento eu entrei como se fosse a Jeff, eu não gostaria de eu me sentir mal. Ela não se sentiu naquela hora, claro que ela não falou pra gente, mas claro que ela se sentiu, mas ela tava super de boa, mas ali eu já fiquei meio E isso tudo foi depois de uma gravação do programa que teve. Isso. Que aí foi depois do BBB. Aí a gente tava lá no HP e a gente foi pra festa. Eu fiquei mal pela Jeff, não sei por ela, eu tô falando sobre mim. E tipo, naquele dia eu já não curti mais, porque eu achei que ali já acabou o jogo, enfim, pra mim.
porque é uma coisa que eu falei pra vocês, que eu queria desde o começo um jogo, em paz, brincadeira, tudo de E tudo isso claro que isso é um jogo, e tudo isso mas quem que era estava fazendo? fora, então não entendi. Quem Perdão. que tava, quem que eram as pessoas que estavam falando com vocês? Você sabe dizer? Quem O eram? Fúria era o Fúria acompanhado, né, da família Palácio. Foi na mesma ocasião que teve o administrador, que também era um membro da família, e jogou essa piadinha pra Foi, mim, porque a gente né? desceu do helicóptero, um administrador falou: Ei, Jeff, em nenhum momento falou sobre mim, falou sobre a Jeff. Ei, Jeff, Sim. você votou, né? A gente vai tirar aí. Nisso começou já uma ameaça com a Jeff, que nem era pra ter, entendeu? Sim, pelo papel que Tadinho. ele estava ali naquele momento, né? Sim. E aí eu questionei, você é um Palácio? Ele, sim, eu sou da família. Eu, sim, entendi. E foi logo em seguida, né, que a família Palácio apareceu, cercou ali, eu estava com a Ashe, com um amigo dela, me cercou ali e começou, enfim, a insultar-me, a fazer provocações, querendo que eu respondesse, que eu reagisse. E por mais que eu ficasse em silêncio, por mais que eu ficasse na minha, parecia que incentivava mais ainda que eles proferissem ofensas, enfim. Quem ficava Então, incentivando? Não, o fato de eu estar em silêncio Ah, fazia com sim. que eles se crescessem mais, né? Em ficar fazendo essas provocações que já estavam chatas. A gente estava ali pra curtir, aproveitar. E um ponto que a Ash falou dela se sentir muito incomodada com isso tanto é pelo fato dela ser próxima a mim, minha amiga, e ter esse carinho por mim, mas eu acho que qualquer pessoa que estivesse ali com a gente ou ao redor enxergaria a situação chata da mesma forma, porque era algo bem implicante, assim, sabe? Era uma Ninguém festa. estava ali pra isso e por isso. E ali ficou chato e eu vi que a Jeff tava curtindo, mas não tava. Até mesmo eu tava ali naquela hora brincando pencas. Eu mesmo comecei a murchar, tipo, todo Uhum. mundo ficou quieto e, enfim, ficou um clima E chato vocês, ali. e por mais que seja uma coisa delicada, mas vocês poderiam falar pra gente alguma dessas palavras que eles proferiram contra vocês? Ai, chama de tudo, de Judas, faz ofensas, inclusive contra a minha aparência pessoal em Nárnia, tá? Minha aparência física, me chamam de rosto chupado. Ai, juro, achei engraçado, mas eu sabia que estavam se referindo à minha imagem, porque pela forma que eu costumo tirar fotos, tipo de meme mesmo, de cima pra baixo. E aí o rosto fica muito, muito afinalado. Não, mas cada um faz o que quiser da vida, Sim, amiga. e me impressiona porque, assim, só o Fúria tinha o meu contato no Discord, sabe? Como essas outras pessoas viram a minha imagem. Então a gente começa a perceber que algo está indo além de um RP saudável, sabe? Então começou a perder a graça ali. E teve algumas palavras que, não sei se vocês vão querer falar, mas parece que teve algumas Eu palavras não curti até... uma palavra que eu não... Algo que eu vou falar agora é tipo uma palavra tipo assim, eu não sei como que uma pessoa, não sei de que cidade seria, isso também não me importa, mas tipo, que a Jeff tava alguma palavra no pau, alguma coisa sobre isso de mim, porque como se a Jeff não tivesse um potencial, entendeu? Em votação, algo assim. E ali Ah, verdade. Falaram que eu estava gozando Isso. com o pau da Ashe, porque sem a Ashe eu não teria possibilidade de estar vencendo os paredões. E vocês né? sabem me falar quem foi que falou isso? Para todo mundo que tá Fúria assistindo? Palácio. Foi o Fúria que falou isso? Fúria Palácio. Querendo me descredibilizar, querendo... Eu mesma, eu falei com a Ashe, eu falei, amiga, eu tô mal por você também, porque assim, eles começaram a atacar a Ashe de uma forma de tentar fazer a minha caveira pra ela, como se a imagem dela estivesse fragilizada por minha causa. Começaram a tentar criar essa dura entre eu e ela. Querendo E desmanchar a algo que- amizade. Isso, e algo que Exatamente. não deveria, tá? Porque não só tava eu e a Jeff, como que não só tava as pessoas também. A festa tava cheia. Mas eu tava com uma pessoa do lado que nem precisava ouvir algo sobre isso. É a mesma coisa, eu não sei como que uma pessoa reagiria falar isso pra. Eu não acho isso legal você falar.
A não ser que. Eu acho muito complicado que as palavras das pessoas, entende? É o que eu tava falando desde o começo. Eu não concordei com a Jeff sobre falar sobre a família dele, do Fúria, sobre o Palácio, isso eu não concordei, mas. E tá tudo bem, é o que eu falei desde o começo, as pessoas podem falar o que quiser. Uhum. E ela mesma reconheceu esse erro, entende? Mas quando você falar sobre isso, não sei, eu acho que pra mim, eu não vou mentir, que ali eu já não curti. Porque o que eu fui no começo era pra curtir uma festa, eu vi que já começou uma provocação com a Jeff estava quieta, então eu acho que ali já morreu. Ela tá quieta, ela não tá respondendo, então não precisa responder, entende? Uhum. Porque ninguém é obrigado a ficar respondendo tudo o que quer e tá tudo bem. Eu não gostei sobre essa palavra, eu achei muito forte. E isso ali me incomodou bastante, porque eu tava com Sim. uma pessoa do meu lado. E eu me senti meio constrangido naquela hora. Pelo jeito de falar. Eu acredito Entende? que qualquer pessoa ficaria constrangido a você, primeiramente. Todos que estão participando do programa sabem que fora do programa não se deve discutir assuntos internos que ocorrem dentro do programa. Então, se vocês estavam numa festa e estavam ali curtindo aquele momento, e se tinha outros participantes, não tinha nada que chegar em vocês e tocar em assuntos relacionados ao programa, porque todos os que estão participando, se é que prestar atenção, né, quando foi no primeiro dia, a gente falou isso, que quando tivesse off câmera, né, porque todo mundo sabe que é gravado, não era para falar sobre o programa. Lá fora era lá fora, programa era o programa. E eu Uhum. sempre E fiz hoje isso. receber uma conversa dessa que a gente está trazendo para que todos possam entender qual foi o real motivo da desistência tanto da Jeff quanto da Ash, é para todo mundo saber o que está acontecendo dentro da casa. Coisas que não vai pro ar, coisas que talvez nem todo mundo pega. Então, infelizmente, tem participantes dentro da casa que quando saem da casa, igual aconteceu com o Jeff, acabam até sequestrando a pessoa, acaba deferindo palavras obscenas, como foi falado, que eu não vou nem repetir o que foi falado aqui, né? E é triste saber que, tipo assim, uma coisa que era para ser legal, igual vocês falaram, dentro da casa, se aconteceu dentro da casa, a briga dentro da casa é uma coisa, mas agora trazer de dentro da casa para fora e ficar perseguindo, igual aconteceu com a Bia, que foi um do motivo da desistência da Bia, também foi relacionado ao Fúria, que eu entrevistei ela aqui também. E agora mais duas pessoas desistindo do programa por causa do. Então é da pessoa colocar a mão na consciência também. E tipo assim, sabendo agora desse real motivo, né? É preocupante. Mas Porque pode desde o falar, doutor. começo que eu falei, tipo assim, você tá dentro da casa e tem uma discussão, isso é tudo, é um reality, gente. Sim. E isso é ótimo também. É o que o povo quer ver, né? O público quer ver também, não quer ver aquela coisa paz, mas ali é se respeitar, o que eu sempre fiz desde o começo. Eu nunca desrespeitei ninguém, nem nada. Tudo que eu falei ali sempre foi com desrespeito. E no outro dia mesmo que eu chegava pra gravação, eu tava ali super na resenha, tipo, brincando, porque pra mim é um jogo, então vamos lá brincar, vamos fazer isso. E quando eu vi que quando alguém fala assim pra mim, é, o, o que acontecer aqui no BBB fica aqui, e quando sair, é isso que você falou no começo, foi isso porque eu Uhum. aceitei de estar na casa, eu quis estar na casa por causa disso. Quando eu vi que já estava traindo coisas fora, é algo tipo de você poder. Eu poderia falar com a Jeff, poderia falar com o Jimmy, enfim, com qualquer pessoa, falar, ó, tipo, e aí, o que, que a gente vai fazer? Mas ali você tá falando com ela, com a pessoa, e não coisa. Mas quando você fala em público algo que você não gosta de ouvir, ali já me incomodou. Uhum. Então ali me incomodou muito. Eu não sou de ficar debatendo com uma pessoa, porque eu acho que isso é uma coisa de moleque e é algo que eu não sou. Então eu agi da maneira que eu sou mesmo. Eu prefiro, tipo,
sair porque não é algo que vai me ajudar, não vai me somar, ao contrário, vai me tentar me diminuir, que não é o caso. E ali eu fiquei mal. Bom, E eu acho que até em respeito, né, aos nossos fãs, ao nosso público que veio nos acompanhando até aqui, nos apoiando, nos fazendo voltar de cada um dos paredões, eu achei importante a gente dar sim nome aos bois, porque em nenhum momento eu e a Ashley desistimos por medo de paredão. Em nenhum momento nós saímos com medo de sermos eliminadas. Até Isso. mesmo porque, se nós formos olhar a porcentagem dos votos, ainda assim, eu e a Ashley sozinhas conseguimos nos manter ali dentro. Então, não foi por medo, receio de voto, porque a gente já dobrou, triplicou várias vezes a porcentagem dos votos. E a gente saberia que o nosso público ia nos acompanhar assim até o final. Até o Porque final. realmente o jogo perdeu a graça. Foi É. nesse momento que eu acho que perdeu a graça, quando o jogo lá dentro ficou aqui fora, sabe? Teve uma continuidade. que não isso é era ruim. pra ter acontecido, né? Não Sim, era. que não era E pra é ter algo acontecido. que o que eu tava falando desde o começo, nesse ponto. Você poderia falar igual, cada um poderia falar, ai, vota nele, faz isso, aquilo. Entre vocês, tudo, não uma coisa, mas não numa festa, onde que você tá chegando para se divertir, para brincar. E você ouvir coisas que não só você ouvir, como todo mundo tava ouvindo, quem tava ali próximo, eu acho feio isso, eu não E curto. provocando até um sequestro, né? Porque Até um sequestro eu não fizeram. fazeria Sim, isso com verdade. ninguém. Eu não fazeria isso com ninguém. Porque você se sente mal, eu acho. Porque eu não sei, a Jeff, eu não sei, eu não quis conversar com ela depois sobre isso, porque ela viu minha atitude sobre isso. Eu fiquei calada realmente porque eu fiquei chocado. Nessa hora eu fiquei, nossa, tipo, eu tô numa festa, tipo, eu tô com uma pessoa, trouxe a Jeff. E ali eu fiquei em choque, que eu falei, ficar ouvindo isso, sabe? Você não escuta isso mais. E você chegar Qual a lá necessidade, né? Isso, sim. Aí ali eu fiquei mal mesmo. Aí foi a hora que eu já queria mesmo realmente desistir. Bom, então, Jeff, né? Doutora Ash, a gente aqui desse momento que a gente reserva para conversar com as pessoas que saem do programa. Muito obrigado por vocês terem esclarecido, na verdade, o real motivo de vocês terem desistido, porque igual o Jeff falou, por mais que ele se arrepende hoje de ter talvez falado lá da família Palácio, e eles terem levantado, né, a bandeira contra o Jeff, por eles terem sequestrado o Jeff, por eles terem ido na festa e falado tudo o que falou lá. Então, e mesmo assim, o Jeff ele desistiu do Big Brother, mas não porque ele perdeu, mas porque ele quis desistir, né? Então, mesmo mediante com toda a força de todos que estavam contra ele naquele momento, ele ainda assim mostrou que ele é muito mais forte, tanto que foi 1904 votos. 1904 Alô? votos, né? Então, assim, o Jeff, na verdade, dessa ele sai vitorioso, mesmo tendo sido sequestrado, mesmo tendo sido numa festa falar essas palavras obscenas que falaram para vocês, né? E terem quebrado regra, porque de certa forma isso é uma quebra de regra, porque quando a pessoa sai do programa não é para comentar assuntos relacionados dentro do programa. O que fala no programa, faz no programa, fica no programa, não é para levar para fora, e todo mundo sabe disso, né? Então, agradecer a vocês dois por terem disponibilizado esse pouco tempo que nós tivemos aqui, porém de grande utilidade para que todos que estiverem nos assistindo entendam o porquê que vocês dois desistiram do programa. Gente, muito obrigado, doutora Ash, muito obrigado, Jeff. E vocês têm agora mais um momento. Se quiserem agora falar mais alguma coisa, igual o Jeff já agradeceu Eu aos queria seus fãs. perguntar algo Sim. sobre pra Jeff. Quem você acha que da casa você queria que ganhasse o BBB? Olha, hoje eu diria que o Jimmy seria uma pessoa que eu acho que ele poderia ganhar sim,
pelo jogo honesto que ele vem tendo desde o início, eu reconheço isso. Ele veio sendo vitorioso em algumas provas do líder. Então, pelo jogo honesto dele, pela postura dele com credibilidade, eu acredito que ele poderia sim vir a ganhar. A Scarlett tá ali, é planta, eu particularmente acho ela planta, não tenho nada contra ela. É uma querida, já conversei com ela algumas vezes pela casa, mas eu acho que talvez ela não teria o mérito necessário para ser a grande campeã do BBB 2026. Mas o Jimmy, eu acho que ele é um bom nome. Eu vou falar sobre mim. E desde o começo eu falei, eu acho pra todo mundo que eu não queria ir pra final com pessoas fracas. Eu queria com pessoas fortes, porque eu acho que isso é um jogo. Sabe aquela disputa, todo mundo brigando. Isso que é legal. Hoje, de todos que estão na casa, eu também vou no Jimmy. Então, aproveitando a sua deixa, Ash, você falando isso daí, né? Agradecer também a vocês dois. Tanto você, doutora Ash, quanto você, Jeff. Porque se o Big Brother dessa segunda edição que teve ficou conhecido talvez na cidade, foi devido a vocês dois. Pela quantidade de votos, pela quantidade de pessoas que vocês foram atrás. Então, se hoje o Big Brother é o que é, ele é devido a vocês dois. Que dentro da casa vocês movimentaram, vocês jogaram, vocês participaram, vocês tiveram ali dentro estratégia. E, infelizmente, o Big Brother ele perde duas grandes... como que a gente fala? Protagonistas. Me chama de personalidade. Protagonistas, né? Dois grandes protagonistas, porque realmente vocês dois eram dois grandes protagonistas. Todo mundo que tá de fora tinha essa mesma visão sobre que você, o Jeff e a Ash iriam para a final, porém a terceira pessoa ninguém sabia quem seria, mas vocês dois eram certeza, porque o povo fora da casa, com quem a gente conversava, já falava isso. Sim. Mas, infelizmente, né, aconteceu tudo o que aconteceu a chegar esse momento, porém, o brilho de vocês e a história que vocês criaram dentro do Big Brother jamais vai ser apagada e o povo jamais vai esquecer o que vocês fizeram lá dentro e ainda mais agora jamais vão esquecer o real motivo por vocês dois terem desistido do programa. Bom, gente, então mais uma vez obrigado, doutora Ash, obrigado, Jeff, por ter disponibilizado esse tempo para a gente estar aqui conversando e trazendo essa luz para aqueles que estavam curiosos, né? Para saber o que foi que aconteceu, por que o Jeff desistiu no final, por que a doutora Ash desistiu. Então, para aqueles que estavam curiosos, está aí então a resposta do real motivo da desistência dos dois, que eram os protagonistas desse programa, igual a doutora Ash falou, não sei. E eu falei, a Ash estava ontem lá no programa, e eu falei, eu acho que não vai ter uma outra votação tão alta igual essa, porque foram 3.828 pessoas que votaram. Então, com o Jeff saindo e com a doutora Ash saindo, eu acho que isso jamais vai acontecer novamente no programa. E agora eu acho que nós vamos voltar para aquela estaca do primeiro paredão, talvez 300 votos, talvez 200 votos, né? Até chegar na final, que talvez afinal o número de votos cresça, mas igual eu falei, se o programa é o que é hoje, é graças a vocês dois. Então, muito obrigado. Pode falar. Eu quero pedir muito obrigado a você por ter me dado essa oportunidade. Eu espero não ter decepcionado o nosso público. Eu quis fazer o melhor e eu acredito que isso não seria uma derrota, seria uma vitória no ponto de vista. De fato. E eu acho que tá tudo bem. Eu acho que tá tudo bem, eu tô feliz. E eu acho que o BBB, pra mim, hoje, já acabou. Eu não tô mais no programa e vamos seguir. Vocês seguem o jogo e a gente segue a cidade. É meu isso, ponto de amiga. vida. Eu acho que nem toda vitória acontece na final. Algumas vitórias acontecem no caminho e o nosso caminho foi cheio dessas vitórias, né? Então, realmente é gratificante. E é um beijo e um abraço pro público que nos acompanhou até aqui. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por ter nos assistido até aqui. E que Deus abençoe todos vocês. Tenham todos uma ótima noite.
Thank you.